Boa noite, senhores. Todos estão me escutando. É enorme prazê-los tê-lo aqui mais uma vez. Que hoje a aula ela é bem objetiva. A gente vai fazer uma aula bem diferente. E nessa aula de hoje eu vou ensinar vocês como vocês podem interpretar qualquer falha de injeção eletrônica com precisão e segurança em 11 semanas, para que você consiga alcançar um diagnóstico aí até 5 vezes mais rápido, ok? Então eu estou agora aqui no chat, estou vendo aqui a pergunta de vocês. Se porventura vocês tiverem algumas dúvidas, vocês podem perguntar, tá? Se por acaso eu não responder, o que a gente vai fazer? No final da apresentação, eu vou abrir um espaço para tirar eventuais dúvidas de vocês a respeito do treinamento e qualquer outra dúvida que vocês tenham a respeito, tá? Hoje eu vou fazer algo diferente, eu vou estar abrindo a plataforma do treinamento Scope para vocês verem como que é ela por dentro, né? Eu tava lendo aqui o Gustavo aqui, boa noite, tem ajudado muito as aulas, é uma paixão osciloscópio, gente, é uma cachaça, tá? É um troço que vicia mesmo, cara. Depois que deslancha o negócio, vocês vão ver assim que é uma cachaça mesmo, velho do céu. Minha mulher até às vezes briga comigo que eu vou, às vezes nas oficinas dos amigos, matar os pepinos. Ela fala, você tem que ficar mais em casa. Eu falei, mas o meu amigo lá tá com pepino, deixa eu ir lá. O Susan aqui, tá uma galera lá, tá o Daniel, tá o Dinho, né? É isso? Boa noite aí, galera. Bom tê-los todos juntos aí. A galera tá convidando os amigos aí pra ver junto, legal, fico feliz. É isso aí, Ronaldo. Tem que botar a mão na massa mesmo, né? A gente, não sei como que foi a caminhada de vocês aí no começo. Eu mesmo comecei lavando peça, né? E a gente vê que é no dia a dia mesmo, sabe? É no dia a dia, mas existem alguns atalhos. Alguns atalhos que a gente pode ter para ir mais rápido, né? Para alcançar mais rápido. Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui. Vou honrar vocês que chegaram aí. Então, nessa aula, você vai aprender como você pode, em 11 semanas, aprender a interpretar qualquer falha na injeção eletrônica com precisão e segurança, que é uma coisa que a gente sempre tem que buscar, né? E fazer um diagnóstico até 5 vezes mais rápido utilizando o osciloscópio. Então, talvez você me pergunte, mas Abel, como que é possível eu fazer um diagnóstico até 5 vezes mais rápido e ainda por cima sem medo de errar? Olha, parece bom demais assim para ser verdade, né? E talvez se eu tivesse no lugar de vocês ouvindo o que eu tivesse aqui falando, eu também ia ficar com a pulguinha atrás da orelha. Mas se eu não tivesse visto isso acontecer na minha vida e visto isso também acontecer na vida dos meus alunos alcançar esse resultado, talvez eu não acreditaria, né? Inclusive tem lá no meu canal do YouTube alguns exemplos reais de estudo de casos de mecânicos que alcançaram esse resultado. Agora, eu não consigo medir o nível de conhecimento de vocês, o nível em diagnóstico de vocês para dizer se vocês vão alcançar até 5 vezes, né? Alguns alcançam mais, outros um pouquinho menos, mas é possível sim. E no meu ponto de vista, para você alcançar um diagnóstico até 5 vezes mais rápido, você deve fazer algo diferente daquilo que você já fez. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça como mecânico é que a gente pensa que para evoluir a gente precisa ter uma ferramenta melhor, precisa ter um scanner caro, às vezes um scanner para cada marca, ter um multímetro caro, ter um osciloscópio de alto valor, e assim vai, né? E eu não estou dizendo que isso é uma coisa errada, tá? Tudo isso é preciso sim, mas eu queria perguntar a você assim, como é possível alcançar um diagnóstico até 5 vezes mais rápido? E essa resposta se chama informação. A informação certa vai fazer com que você consiga alcançar um diagnóstico até 5 vezes mais rápido. A gente às vezes fica tão preocupado em ter uma ferramenta melhor
que esquece justamente disso, de buscar a informação, de saber como que eu posso usar a informação para tirar o maior proveito daquela ferramenta. E sem a informação certa, você pode ter o melhor equipamento do mundo, que não vai adiantar nada, né? Eu vou ensinar para vocês hoje qual é o tipo de informação que vocês devem se atentar a estar procurando para alcançar esse tipo de diagnóstico. Então, se você não sabe assim por onde começar, fica perdido naquela montoeira de fio. Eu, quando comecei, tinha medo de fio, eu olhava aquela montoeira de fio e ficava com medo mesmo. Ou tu quer, talvez, diminuir a tua margem de erro no diagnóstico, ou até mesmo saber por onde começar naqueles casos de falha intermitente, né, que é uma coisa que tira o nosso sono, é a chamada falha intermitente, que é quase impossível de a gente diagnosticar hoje. Então, na verdade, você precisa saber basicamente de 3 coisas. A primeira coisa que você deve saber é os parâmetros dos sensores e do atuadores. É tu pegar, olhar para o conector do sensor e do atuador e saber exatamente o que é que tem que vir de informação em cada um dos fios. Deixa eu citar um exemplo aqui assim básico. Um sensor de temperatura da água, ele tem 2 fios, né? Então, basicamente, esses 2 fios é um positivo, 5 volts, e um aterramento. Para tudo funcionar, o que eu preciso? Um positivo e um negativo. A segunda coisa que você precisa saber é a interpretar um sinal elétrico. Se ele está correto ou se ele está com defeito. E a terceira coisa é você saber manusear e configurar, seja um osciloscópio ou seja um multímetro, de uma maneira que você consiga fazer a interpretação daquele sensor ou atuador de uma maneira eficiente. Se você souber essas 3 coisas, sabendo disso, sim, é possível qualquer mecânico fazer um diagnóstico muito mais rápido. Todos vão alcançar isso? Nem sempre. Até mesmo que, como eu disse, eu não sei o nível de conhecimento que vocês têm. Mas é exatamente isso, então, que você precisa saber para interpretar qualquer tipo de falha na injeção eletrônica de uma maneira rápida, tá? Mas deixa eu contar, então, um pouquinho para vocês como que foi a minha caminhada, como que foi a minha jornada. Como que eu me tornei um mecânico que tinha medo de fio, chegar ao ponto de não ter mais medo de trabalhar com a injeção eletrônica e, de fato, conseguir dominar a injeção eletrônica. Então, eu me considero assim, eu nunca fui um mecânico extraordinário, sabe? Eu nunca fui um cara que descobria qualquer pepino de injeção eletrônica. Eu, na verdade, quando eu comecei, o que eu queria saber? Eu queria apenas entender e diagnosticar melhor uma peça utilizando o multímetro para que eu não precisasse trocar a peça. Eu queria saber diagnosticar ela antes de trocar, para que eu pudesse passar um orçamento para o cliente uma única vez, sem ter um medo de errar, ser um diagnóstico assim na mosca, sabe? E ter aquela satisfação que a gente tem mecânico quando a gente mata um pepino, quando a gente faz um diagnóstico com precisão, sabe? Eu também queria entender o que dizia os parâmetros dos sensores. Eu não sabia como se o sensor pulsava, eu não entendia direito o que era um pulso, eu muitas vezes até pensava que todo sensor pulsava, sabe? Eu queria fazer um diagnóstico correto, sem precisar trocar peça antes de testá-la. E muitas vezes eu tinha que pedir a opinião de um outro mecânico mais experiente. E eu também queria fazer um diagnóstico que eu levasse o menor tempo possível, para que o carro entrasse na oficina, eu resolvesse o problema e liberasse o carro, sabe? Eu queria pegar o carro, resolver o problema e poder liberar o cliente, ele ser feliz com o diagnóstico e eu também ser feliz e ser bem remunerado por isso. Às vezes, eu tinha a noção de que se eu soubesse trabalhar um pouquinho melhor com o multímetro, naquela época, eu estou falando da época em que eu nem sabia que existia o osciloscópio, sabe? Eu tinha a noção de que se eu soubesse um pouquinho melhor do multímetro, eu iria conseguir alcançar um diagnóstico melhor. Mas qual que era o problema? O problema é que eu não tinha vontade de ler a apostila técnica. Eu acho que eu todos os meus amigos praticamente são mecânicos e são raros aqueles que pegam uma apostila para ler.
E por quê? Porque a informação, às vezes, ela é muito técnica, ela é complicada, é uma coisa difícil, né? E quando eu tinha um problema, em vez de eu ler, o que eu fazia? Eu ia para a internet, ver se eu achava algum carro que tivesse algum problema, algum sintoma parecido com aquele que eu tinha na minha oficina. Isso quando eu era empregado ainda, né? E às vezes eu até encontrava o material na internet, com o carro apresentando o mesmo sintoma, só que acabava de que a falha não era na mesma peça que eu tinha encontrado. Ou até mesmo às vezes ligava para um amigo, eu tô com um caso assim, 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 o que pode ser, né? Eu vivia no mundo o que pode ser. Essa era a frase assim que eu mais falava no meu dia a dia, o que pode ser. E muitas vezes eu trocava a peça e o problema continuava. E eu não tinha a mínima noção de que a informação que vinha em cada um dos fios do sensor. Então, isso acabava me matando, porque muitas vezes o carro ia embora da oficina com o mesmo problema. Ou muitas vezes eu também precisava, como eu falei, pedir opinião, pedir uma dica de outro mecânico para eu conseguir chegar numa conclusão, num diagnóstico. E eu vivia dependendo, às vezes, de outro mecânico, né? Como eu não mexia na parte elétrica e eletrônica do carro, o que fazia? Eu tinha que, às vezes, indicar para o meu cliente, chegava na minha oficina para fazer um serviço. Eu indicava outra oficina para ele fazer o serviço de eletrônica, entendeu? E muitas vezes esse cliente não voltava para a minha oficina, ele ficava naquele cara que fazia o mesmo que eu, mecânica e também eletrônica. Então, o que aconteceu? Eu queria muitas vezes ter um estoque variado de peças, queria até mesmo, eu trabalhei em 3 concessionárias, em concessionária, às vezes a gente não tinha um sensor, um atuador da injeção eletrônica para ir lá e fazer o teste, entendeu? Depois que eu saí de oficina, de concessionária, ficou pior ainda, porque quando eu tinha uma peça ali na oficina para fazer teste, era uma peça de outro carro que eu tinha diagnosticado errado, e aquela peça tinha ficado ali no estoque para um eventual futuro teste, né? Então eu tinha essa dificuldade com elétrica e eletrônica, e muitas vezes eu dependia totalmente de um scanner para fazer meu diagnóstico. E trocava a peça e o serviço, e o problema continuava, e quando eu não resolvia o problema, eu já ficava desesperado para saber o que acontecia. Muitas vezes ficava 1, 2 semanas o carro dentro da oficina. Então eu me achava um mecânico assim, burrão, sabe? Eu nunca fui o cara, aquele o Abel da injeção eletrônica, né? Não. Até na mecânica, eu me considerava muito bem na mecânica, só que quando era para elétrica e eletrônica, eu me achava um cara burro, sabe? E o que acontecia? Aconteceu que eu vi um futuro de que cada vez vinha mais injeção eletrônica. Hoje a gente tem aí os carros elétricos, que é o nosso futuro daqui 10 anos. E se eu não mudasse, o que aconteceria? Quando eu tivesse uma mecânica, uma oficina, eu só iria poder trabalhar, não iria poder trabalhar com injeção eletrônica, eu ia ter que trabalhar só com mecânica, ou quando chegasse ia ter que mandar o carro embora, como eu fazia, e eu sempre via o meu futuro piorar se eu não fosse trabalhar para injeção eletrônica. Eu falei assim, ou eu vou enfrentar essa montoeira de fio, ou eu vou continuar fazendo motor e caixa, motor e caixa, motor e caixa, e um dia vai acabar, igual acabou os carburadores. Hoje é raro a gente... ainda existem, só que é raro a gente pegar um carro carburado para mexer. E na época eu não tinha quem me ensinasse, quem me desse um caminho, Abel, vai por esse caminho aqui que você vai se dar bem. Eu via que eu tinha uma maneira de mudar quando eu conheci um engenheiro mecânico que tinha uma oficina. Na época eu fui trabalhar com esse engenheiro, eu trabalhava com hidrogênio, não sei se alguém aí já tentou trabalhar com hidrogênio também, e eu fui trabalhar com esse engenheiro mecânico para trabalhar com hidrogênio. E ele tinha um osciloscópio. E foi aí, nessa época, que eu conheci o osciloscópio. E aquele troço, eu olhava aquela tela, via um monte de ondinha, eu falava, meu Deus, o que esse cara tá vendo nesse troço? O osciloscópio dele era um de mão, assim, era tipo um multímetro e osciloscópio juntos, sabe? Não era um Hanteca, assim, um de 2, de 3, de 4, de 8 canais. Não, era só um osciloscópio só de 2 canais. E daí eu comecei a trabalhar com esse engenheiro como mecânico na oficina dele. E daí um dia eu fiquei intrigado. Por quê?
porque ele fez um diagnóstico numa roda fônica que ficava no Virabrequim. Eu não lembro agora, eu sei que era uma caminhonete, eu acho que era uma Kia. E esse carro já estava 2 semanas na oficina de um colega nosso, e ele foi lá com o osciloscópio dele, e em 20 minutos ele descobriu que tinha quebrado o dente da roda fônica. Daí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Eu falei assim, cara, agora eu vou ter que estudar esse negócio. Porque se o cara fez, se ele tinha feito um diagnóstico muito rápido, eu também queria aprender sobre aquilo lá. Só que o que aconteceu? Eu trabalhei com ele pouco tempo, foram assim, acho que uns 3 meses mais ou menos, e o movimento na oficina começou a cair, e ele dava cursos de injeção eletrônica. E na época, a minha esposa, a Sol, estava grávida da Lara de 8 meses. E como o movimento na oficina estava fraco, o que aconteceu? Eu fui para a rua começar a vender cursos para esse engenheiro, que ele também dava curso. Só que, infelizmente, a parceria não deu certo, minha e dele, e eu acabei ficando na mão com 5 alunos que tinham pago a inscrição. E tinha um cara que trabalhava comigo vendendo os cursos. E esse cara me falou assim, pô, Abel, se você sabe como que funciona esse negócio, por que tu não faz o teu próprio curso? Eu falei, olha, não é que é uma boa ideia? E daí eu estudei, eu comecei a testar, eu comecei a ler apostilas a respeito do osciloscópio. Eu nunca tinha lido uma apostila antes, só que aquele negócio, o osciloscópio assim me atraiu de um jeito, sabe? E pum, fui lá e fiz o primeiro curso, consegui mais 3 alunos e fiz um curso que tinha 8 alunos. Aí eu falei, bom, eu vou fazer o curso e vou ver o que vai dar. Se os caras não gostarem, eu vou devolver dinheiro para eles. Só que daí eu entrei em choque, porque no final do curso, quando eu recebi o feedback dos alunos, eles disseram assim, cara, você me ensinou uma coisa que os caras nunca me ensinaram. Era uma semana de curso e um cara conseguiu fazer um diagnóstico que geralmente ele relatou isso para mim, né? Que geralmente ele levava 4 horas para fazer aquele diagnóstico. Ele conseguiu fazer o diagnóstico em 40 e poucos minutos, então de 1 hora a 30 minutos, sabe? E daí eu falei, rapaz, não é que eu levo jeito para ensinar? Outra coisa que eles me falavam é que eu explicava de um ponto de vista como um mecânico. E era de um jeito simples, sem enrolação, sem uma linguagem muito técnica, explicando assim do meu jeito mesmo, sabe? Daí foi igual o trem, assim, foi difícil de parar. O troço virou uma cachaça, o osciloscópio, como a gente falou aí no começo da aula, o osciloscópio virou uma cachaça, e eu comecei a amar ensinar injeção eletrônica. E daí eu comprei livro, busquei conhecimento em vários cursos, eu investi aí cerca de 30 mil reais, mais ou menos, talvez um pouquinho mais, 30 mil foi até onde eu contei, para chegar aonde eu tô hoje, entende? Então eu investi pesado mesmo no negócio. E daí então o que aconteceu? O meu diagnóstico, o meu Abel, ficou de 5 a 8 vezes mais rápido. E eu nunca mais na vida troquei uma peça sem testar antes. E assim, 100%, eu passei a ter 100% de precisão, porque eu aprendi de fato como testar a peça antes de testar. Ah, não, eu estava com dúvida de que o problema podia ser MAP. Eu ia lá e testava o MAP. Tinha dúvida de que podia ser uma sonda lambda, eu testava a sonda. O MAF, testava o MAF, um corpo, um pedal de acelerador, e assim ia, sabe? E eu passei a sempre achar o defeito. Por quê? Porque eu passei a testar antes de substituir a peça de fato. Mas por que eu estou dividindo isso aqui com vocês hoje? Porque eu sempre tive, na verdade, essa vontade de ensinar, sabe? Eu fiz alguns cursos de coaching, participei também de marketing multinível, marketing de rede, né? E dava palestras e tal. Só que é uma coisa assim que, pô, ser coaching, trabalhar com marketing digital, multinível, não foi a coisa que me atraiu. E quando eu fiz o meu primeiro curso, que foi esse com 8 alunos, eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes na vida.
E para mim, naquele exato momento, já não era mais uma questão financeira, sabe? A gente tem as nossas contas, água, luz, telefone e etc, né? Mas a partir daquele primeiro curso ali que foi, vamos dizer assim, aos trancos e barrancos, né? O osciloscópio foi uma coisa que aconteceu na minha vida assim por natural. Não foi uma coisa que eu busquei. Depois que eu descobri que eu passei a buscar. Então, isso se tornou que um propósito de vida, né? Então, o meu propósito de vida é eu poder ensinar o que eu mais sei na minha vida. E o que eu mais sei, aonde eu mais sou rico em conhecimento, vamos dizer assim, é em injeção eletrônica. E hoje a gente ensina essa arte do osciloscópio. E hoje, vendo os depoimentos dos alunos, eu vejo que eu realmente estou no caminho certo. Levando para vários mecânicos aí a oportunidade que eu não tive, alguém para me mostrar um caminho, ó, pega essa linha aqui, ó, e vai nessa linha de raciocínio aqui, que tu vai se dar bem. Eu tenho um prazer mesmo de ensinar a galera a fazer um diagnóstico seguro, sem o cara precisar ficar quebrando a cabeça. A injeção eletrônica é uma coisa simples a partir do momento que você sabe a lógica dela, é simples, tá? E se eu conseguir fazer isso, chegar de um mecânico que só sabia de mecânica, não sabia de injeção eletrônica, passei a trabalhar muito bem com injeção eletrônica, eu acredito sim que qualquer mecânico é capaz de chegar a um alto nível de diagnóstico na injeção eletrônica. E por que que o jeito tradicional ele não funciona? Porque antes de eu te apresentar o que é o treinamento Scoper e também falar as 3 informações preciosas para o diagnóstico, eu vou te mostrar o que a grande maioria dos mecânicos tende a fazer para ter um diagnóstico que não é eficiente. A maioria dos mecânicos ele tende a fazer o diagnóstico que eu chamo de diagnóstico da esperança. O que é o diagnóstico da esperança? É o cara passar o scanner, olhar lá que tem um código de falha, daí no scanner dá um código de falha presente lá no sensor, sei lá, vamos botar aí sonda lambda, né? Então, vamos falar da peça mais trocada na oficina hoje, a sonda lambda. Daí ele vai lá e troca a sonda lambda e começa já a rezar para o carro, ele já reza 3 Ave Maria, botei até aqui porque é realmente o que acontece, reza mais 5 Pai Nosso e reza para o carro pegar ou para o carro sumir a falha. E quem nunca fez isso é o que atire a primeira pedra, né? Eu já fiz isso, sabe? Eu vi o código de falha lá da sonda lambda, não, o que vamos fazer? Vamos trocar a sonda. E daí trocava a sonda e defeito continuava a mesma coisa. Então, o jeito tradicional de trabalhar com scanner olhando os códigos de falha não é o jeito mais eficiente de se alcançar um diagnóstico avançado. Fazer um diagnóstico avançado, não avançado, né, mas um diagnóstico em si, apenas com código de falha do scanner, não é o jeito mais eficiente para alcançar um diagnóstico com precisão. Até mesmo porque o scanner, ele nada mais é do que uma central que se comunica com outra central. Então, o que eu digo assim que o scanner, ele enxerga? Ele enxerga o que está registrado de código de falha na minha central eletrônica. Se às vezes o código de falha acontece muito rápido, o scanner não vai dar tempo de detectar aquele defeito, que é o que a gente conhece de falha intermitente, né? Horas acontece, horas não acontece. Então, daí o que acontece? Troca a peça ali, troca a peça cá, o problema continua, e muitas vezes o problema pode ser o reflexo do mau funcionamento de outro. Como eu citei, sonda lambda. Por que a galera troca muito sonda lambda nas oficinas? Porque geralmente ela é um reflexo do mau funcionamento de outro sensor. É um bico gotejando, é uma bobina que não queima direito, enfim, é uma entrada de ar falso, é um map lá que não está lendo errar, não está lendo certo. Vai refletir aonde? Vai refletir lá na saída do escapamento, lá na sonda lambda. E o cara continua, né? Melhora aterramento, troca vela, troca bobina, troca sonda, troca corpo.
E daí já acontece, o carro fica uma semana na oficina, trocando peça, o orçamento aumentando, e você já não tem nem mais o jeito de falar para o cliente que ainda não achou o defeito. E isso acontece, aconteceu comigo. Mas agora eu te pergunto, o que você faz no caso de uma falha intermitente? Ou quando não aparece nenhum código de falha, ou um código de falha intermitente, ou nenhum presente, ou nenhum passado. O que tu faz nesse caso? Se me perguntassem para mim, há 5 anos atrás, o que eu iria falar para o meu cliente? Eu iria falar para ele ir embora e voltar quando o carro apresentasse uma nova falha. Mas o fato é que os clientes, às vezes, não voltava. E aí que estava o problema. Porque o cliente batia na minha porta para resolver o problema, eu falava que não achei nada, e o cliente não voltava mais, ele procurava outro mecânico. Ou até mesmo, se utiliza bem o multímetro para fazer diagnóstico. Mas, muitas vezes, a gente não utiliza todas as escalas, todos os recursos de um multímetro, que o multímetro tem para oferecer para nós. Vou citar um exemplo. Ciclo DUT, frequência, pulse, dual, são coisas que a gente não, eu, antes de conhecer o osciloscópio, não utilizava no multímetro. Então, o multímetro, ele também é uma ferramenta excelente e muitas vezes a gente deixa ele ali de cantinho e fica na base da troca de peça. Isso já não funciona mais. Então, por que o treinamento Scopper é o jeito mais eficiente? Ele é o jeito mais eficiente é utilizando o multímetro e o osciloscópio. E por que isso? Porque eles fazem a leitura direto no sensor. E é no sensor onde a gente vai conseguir saber se está com defeito ou não. Então, como eu falei, eu gosto de falar da sonda lambda. Pega o osciloscópio, vai lá na sonda lambda e vê o que ela está te dizendo, como é que está o sinal elétrico. Então, muitas vezes, se o scanner não te dá nenhum código de falha, tu tá com a falha intermitente, não existe outra saída que não seja com o osciloscópio ou com o multímetro. E por que o treinamento é diferente? Porque eu consegui desenvolver um material e uma forma simples que o mecânico de fato aprenda e consiga colocar na prática, sem muito que. Eu falo assim, ó, eu ensino o que o mecânico precisa aprender, sem muita coisa teórica, muita coisa complexada que é difícil de entender. Além de instrutor, eu me considero primeiro um mecânico, que foi o que veio primeiro na minha vida. Eu primeiro fui mecânico, hoje sou mecânico, hoje tenho cliente, faço serviço em clientes, a graxa é o meu dia a dia. Quanto mais eu trabalho, mais eu consigo desenvolver novas técnicas. Então, eu desenvolvi técnicas que realmente faz com que o aluno aprenda a usar a informação para o seu dia a dia. Dependendo, é claro, do teu nível de conhecimento, o teu diagnóstico pode sim ficar até 5 vezes mais rápido. Porque se você saber por aonde começar e o que fazer, principalmente nos casos de falha intermitente, você vai conseguir deslanchar no teu diagnóstico. Mas o que tem feito o seu diagnóstico menos eficiente e tornado a tua vida mais difícil é a falta de uma ou mais informações simples e importantes. Que informações essas? A primeira é você olhar para o conector e saber a informação que tem em cada um dos fios. Então, olha só, todo mundo conhece. Essas imagens aqui, ó, gente, foram todas tiradas de dentro do treinamento Scopper, tá? Isso aqui é o que a gente ensina. Então, você vai olhar para o conector do sensor MAF. Esse aqui é o sensor MAF utilizado na linha GM, veio desde o Ágil lá em 2012 e até hoje é o mesmo sensor MAF.
Então, o que tem nesse conector aqui, ó? Os dois fios de cima, que tem 2 fios em cima e 3 fios embaixo, né? Os 2 fios de cima é 2 fios negativo. O fio verde e branco, ali onde está o meu canal amarelo do osciloscópio, é o meu sinal do sensor MAF. O outro fio do meio ali, o roxo e branco, é o 12 volts. E no outro fio azul é o meu sinal da temperatura do ar. Então, nesse sensor MAF aí, ó, o que tem em cada um dos fios? Basicamente, a gente vai nele ver duas informações. Vai ver o sinal, que é no fio verde, branco branco e verde, e vai ver o outro fio da outra ponta, onde está o azul, o canal azul, a temperatura do ar. Então, é basicamente isso que você precisa saber. Vamos olhar aqui, ó. Olha aqui, eu tenho um bico injetor. O bico injetor, ele tem 2 fios. Um fio vai ser o meu pulso negativo, ali eu vou conseguir ver o tempo de injeção, ali eu vou conseguir ver um monte de coisa. E no outro fio, ali onde eu estou com o alicate amperímetro, o CC65, o que eu vou ver? Eu vou ver o consumo de corrente. Então, em um fio, eu vou testar a parte elétrica e eletrônica, e outro fio eu vou testar a parte mecânica do bico injetor. Depois vai ter uma imagem que eu vou falar mais detalhadamente sobre isso aqui. Então, olha só, o que você precisa? Você precisa olhar para o conector, seja um sensor ou um atuador. Tu não precisa nem saber como ele funciona, como que é construído dentro dele e tal. Tu não precisa saber disso. Tu precisa saber a informação que tu tem em cada um dos fios. Vamos citar outro exemplo aqui, ó. Um corpo de borboleta. O corpo de borboleta, ele tem 6 fios, tá? Dos 6 fios, 2 fios são responsáveis pela motorização do corpo de borboleta, que é o que faz a borboleta abrir e fechar. Outros 2 fios vai ser um negativo e um positivo. Para tudo funcionar num sensor, eu preciso ter um positivo e um negativo. Então, eu já falei de 4 fios que tem em todo o corpo de borboleta. Os outros 2 fios, o que vai ser? Vai ser 2 potenciômetros. Um vai de 4 a 500 milivolts e outro vai de 500 milivolts a 4 volts. Então, a partir do momento em que você põe na tua cabeça, não, o que é que tem de cada uma de informação, você vai conseguir testar um carro de Uno a Land Rover da mesma forma, porque corpo de borboleta, todos eles é 6 fios. Então, tu nunca mais vai sofrer por talvez não ter um esquema elétrico. Tu vai conseguir diagnosticar a falha. Vamos citar mais um exemplo aqui, ó. Conector OBD. O que eu estou fazendo aí, ó, com os dois canal do meu osciloscópio? Eu estou vendo a rede CAN. Só que eu preciso saber aonde eu vou ali, ó, no conector OBD, ver aonde é a rede CAN. Então, o que eu preciso saber? A primeira informação valiosíssima para tu conseguir dar um upgrade em diagnóstico da injeção eletrônica é tu olhar para o conector e saber o que tem de informação em cada um dos fios. É difícil no começo? Sim, é difícil. Só que conforme você vai fazendo várias vezes o mesmo teste, às vezes testa um corpo do Volkswagen, outra hora testa um Fiat, outra hora tu testa o Fiat. O princípio de funcionamento é tudo igual, gente. Então, uma vez que tu sabe olhar para o fio e ver o que tem de informação em cada um, tu vai deslanchar o teu diagnóstico. Outra coisa que tu precisa saber é os parâmetros de um sensor do atuador. Então, esse aqui é um exemplo do sensor MAF lá do GM que a gente viu. Em marcha lenta, ele tem que ficar de 2.000 Hz, tá vendo aqui embaixo, ó? Ele deu 2.000 Hz, tá vendo aqui, ó? Então, em marcha lenta, ele fica de 2.000 Hz a 2.600 Hz. Corpo de borboleta, olha aqui, isso aqui, ó, é os 2 fios de motorização do corpo de borboleta. Qual é o parâmetro que tu tem que saber do corpo de borboleta? Da motorização, tu tem que saber o valor de ciclo DUT, tanto ciclo DUT quanto em frequência. Outro exemplo de parâmetro, isso aqui, ó, é um sensor TPS, sensor de posição da borboleta, que é uma coisa lá quando os corpos de borboleta eram com cabo ainda.
Então, uma vez que tu sabe testar um potenciômetro do corpo de borboleta, tu vai conseguir testar o sensor TPS de qualquer outro carro. Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Outra coisa, então, antes de eu entrar lá, então, o que você precisa saber para dar esse upgrade é saber os parâmetros de cada sensor e de cada atuador. Além disso, outra coisa que você vai precisar saber é interpretar se o sinal elétrico ele está correto ou se ele está com defeito. Então, isso aqui ó, é o teste que a gente viu lá do Celta, lá, ó. Lembra que eu liguei meu alicate amperímetro? Então, com o alicate amperímetro, eu verifico o quê? A abertura mecânica do bico injetor. Se você observar aqui, ó, bem no meio, tá vendo que ele dá uma ondinha aqui embaixo, ó? O que é essa pequena ondinha aqui, ó, que eu digo que é a interpretação do sinal? É o momento de abertura do bico injetor. Se por acaso, tu já viu como é um bico injetor aberto, aqui, ele tem uma agulha, né? É um campo magnético. Então, quando ele abre, o que acontece? Ele dá essa pequena queda aqui embaixo. Então, se eu olhei para o sinal elétrico e ele não der essa pequena queda, o que eu consigo interpretar? Que o meu pulso da central eletrônica, que é o verde, ele pode estar vindo, pode estar chegando no meu bico injetor. Mas, se ele não der essa ondulação, o bico injetor não está abrindo. Pum, matou a charada. Então, é basicamente isso que precisa saber. É saber como que é o sinal elétrico e ter a certeza se aquilo que tu está vendo está correto ou está com defeito. Vamos citar outro exemplo aqui, ó. Isso aqui o que é? É uma imagem de um pedal de acelerador em perfeito funcionamento. Então, uma vez que tu sabe testar um pedal de acelerador, seja ele tem 4 fios ou seja ele tem 6 fios, tu vai saber diagnosticar qualquer pedal de acelerador, seja de um caminhão, seja de uma Land Rover, seja de um Gol, seja de um Palio, seja de um Celta. Então, o princípio de funcionamento do pedal do acelerador é todos iguais. E por último, o que você precisa é saber interpretar um sinal elétrico, se ele está correto ou se ele não está. Isso aqui ó, é um exemplo de um primário de bobina. Nesse caso aqui, ó, eu tenho defeito na minha bobina. Então, aqui, você não fica naquela, ai, será que é bobina? Será que é isso? Será que é aquilo? Tu matou a charada. Por quê? Porque tu sabe interpretar o sinal elétrico. E por último, o que tu precisa saber para dar esse upgrade é saber manusear e configurar o osciloscópio de uma maneira que tu consiga fazer a interpretação com eficiência. Então, esse aqui é um exemplo ó, de um sincronismo da linha Peugeot. Era, se não me engano, esse aqui é o motor 1.4, 8 válvula, usado na Citroën e na Peugeot. Então, o que seria o manusear aqui e configurar? É você saber ajustar o trigger corretamente, você saber configurar o eixo horizontal, configurar o eixo vertical, configurar o trigger, ajustar a tensão de cada um dos canais, dar uma organizada nas ondas aqui ó, na tela para tu conseguir interpretar legal. Vamos ver outra imagem aqui, ó. Aqui, ó, é também exemplo de sincronismo motor, se eu não me engano, isso aqui é um Sigma, tá? A gente colocou aqui, ó, sensor de rotação, sensor de fase no azul, o meu transdutor de compressão e o meu bico injetor. Então aqui, ó, eu configurei meu trigger aqui, ó, no meu bico injetor, tá vendo aqui o verdinho, ó? Configurei aqui, então aqui tá o trigger aqui no meio com aqui em cima. Então é isso basicamente que você precisa saber. Ó, isso aqui é um exemplo de rede CAN. Então eu ajustei aqui o trigger, ó, para pegar a minha rede CAN. Não está aparecendo laranja aqui em cima, ó, porque ele tá pausa a tela, tá vendo? Por isso não está aparecendo laranja aqui, ó. Mas ele deve estar aqui o trigger, deve estar por aqui assim, ó. Então, o que você precisa saber? Tanto manusear e configurar, seja o osciloscópio ou seja o multímetro. Bom, mas o nosso tempo aqui, ele é curto, né? Como a gente dedicou esse tempo, se eu fosse explicar, assim, essas 3 informações bem a fundo,
não, eu não ia ter tempo o suficiente, tá? Então, essas são basicamente as 3 informações chave que você precisa ter para que o teu diagnóstico seja mais rápido. Se você quer ir além e se aprofundar nessas informações que são a base do treinamento Scoper, eu tenho uma oferta para fazer para vocês. O treinamento Scoper é um treinamento de diagnóstico na injeção eletrônica, focado em realizar um diagnóstico rápido, com precisão e sem troca desnecessária de peça. O que você vai aprender? Parâmetros de sensores e atuadores de controle do motor, para saber testar eles. Você vai saber quando uma peça realmente está com defeito ou se ela é o reflexo do mau funcionamento de outra. Você vai olhar para o componente da injeção eletrônica e vai conseguir identificar justamente isso que eu falei. Você vai ver com a ação que tem em cada um dos fios. E se o sinal está em perfeito funcionamento ou se ele está possivelmente com um defeito. E também você vai aprender a manusear e configurar o osciloscópio de uma maneira que você consiga fazer uma leitura de um sinal perfeito e ir ali ajustar bonitinho e chegar ao ponto de falar, opa, aqui está o erro, te achei, camarada. E é tiro certeiro. Então tu vai não trocar a peça para ver se é o defeito, tu vai ver se é o defeito é naquela peça. O osciloscópio é uma ferramenta totalmente precisa e ajuda a diminuir muito a tua margem de erro no diagnóstico. Você acaba não perdendo mais dinheiro com peças paradas em estoque e chega a diminuir até 99% o retorno de serviço na oficina, fora as indicações, né, de outros clientes. Quando você tem o osciloscópio, você não fica totalmente refém do scanner. Tu chega a passar o orçamento para o cliente uma vez só. Por isso, o treinamento Scoper, ele serve tanto para o mecânico que nunca viu um osciloscópio e não sabe nem por onde começar. E também para aquele que usa já o osciloscópio e quer agregar mais conhecimento nos diagnósticos. Ele vai ser entregue em uma plataforma online, onde você vai receber um login, uma senha, e tu vai ter acesso por 1 ano. Então, o treinamento Scoper, ele tem o cronograma de 11 semanas. Mas você vai conseguir você vai ter acesso por 1 ano. As aulas, elas são 100% online. Você não vai ter o problema de ficar cansado por causa de uma viagem longa, por exemplo, ou ter que pagar mais caro por deslocamento, alimentação, hospedagem, do que o próprio curso. Eu mesmo fiz cursos em que a viagem foi mais cara para mim do que realmente pagar o valor do curso. Então, fora que tu também vai se ausentar da oficina, né? Para quem é dono de oficina, tu vai ter que sair da oficina para ir fazer o curso. Então, esse também, querendo ou não, é o custo. Todo o treinamento, ele é dividido entre aulas teórica e aula prática. Então, o que a gente faz? A gente faz a aula teórica e vai para a prática. Depois, mais um tanto teórica e vai para a prática. Na teórica, você vai aprender a base para assimilar melhor a informação que vem na prática. E na prática, você vê no carro como realmente funciona. Então, tu vai ver justamente aquilo ali que eu mostrei, de eu ir lá, direto, lá no fiozinho do conector. Não vai ter aquela coisa do presencial que fica um monte de cara na tua frente e tu não enxerga direito. Então, tu vai conseguir realmente ver aonde vai lá com o osciloscópio ou com o multímetro certinho lá no fio ver o sinal. E você também vai conseguir absorver mais o conteúdo vendo a mesma informação de formas diferentes. Você vai ver que no final você vai conseguir aprender com muito menos esforço desse jeito. O nosso cérebro em si, né, ele funciona assim, ó. Quando você vê a mesma informação mais de 5 vezes, aquela informação tu nunca esquece. Então, qual que é o segredo? Qual que é o segredo da parada para você dar o upgrade, cara? É você testar, vamos dizer, 5 vezes um sensor MAP. Às vezes no comecinho ali tu vai ter uma dificuldade. Depois que tu dominar, tu já vai ter na tua cabeça, o sensor MAP de 3 fios vem essas 3 informações. O sensor MAP de 4 fios vem essas 4 informações. As aulas, elas são gravadas e você pode assistir o treinamento
e as aulas sem sair de casa, quantas vezes tu quiser, até tu reter todos os detalhes de como fazer um teste correto. Não vai ter uma sobrecarga de informação por conseguir ver o conteúdo uma única vez. Então essa que é a vantagem, que tu vai conseguir ver e rever as aulas quantas vezes for preciso para que aquela informação, tu consiga absorver aquela informação de verdade. Você vai poder fazer os teus próprios horários de estudo. Então, um dia tu tem meia hora, outro dia tu tem uma hora, outro dia tu não tem tempo, no próximo dia tu consegue estudar 2 horas, enfim, tu vai fazer o teu próprio ritmo de estudo, tá? De onde tu quiser, quando tu quiser, mesmo que tu não tenha muito tempo, sabe? Sei que a vida na oficina é corrido mesmo. Então, tu vai poder adequar o curso na sua agenda e não a tua agenda a ir fazer um curso. O treinamento ele está separado por assuntos. São 15 módulos que assim você consegue usar o curso como um guia prático na hora de testar um sensor. Então, exemplo, entrou um carro ali na oficina que tu está com dúvida se ele está com defeito no sensor de temperatura do ar. Tu vai lá, entra na plataforma sensor de temperatura do ar e vê como é que testa. Então, daqui um pouco eu vou abrir a plataforma de treinamento e você vai conseguir exatamente entender como que ele é. Tá? Imediatamente após você adquirir o acesso do treinamento, 2 módulos vão estar disponíveis. Para você não ficar paralisado, tipo assim, tem muita informação, né? Eu digo assim, pode ter até uma overdose dentro do treinamento Scopper. Então, o que a gente fez? A gente libera os módulos por semana. Então, no que comprar, 2 módulos vão estar ali liberados. Eu faço isso para tu não ver aquela montanha de informação e acabar ficar paralisado, tá? Depois vão ser liberados de 1 a 2 módulos por semana, sendo no total, então, o cronograma do curso de 11 semanas, tá? Agora, surpresa, de bônus, tá? De bônus do treinamento Scopper. O primeiro bônus é que você vai ganhar um curso de injeção eletrônica. Se você quiser se aprofundar no sistema de ignição, você teria que pagar um curso de sistema de ignição, que foi o caminho que eu trilhei, né? O treinamento Scopper, ele é de osciloscópio e de injeção eletrônica. Então, eu vou dar de bônus o sistema de ignição. Porque quando, às vezes, um cliente chegar reclamando que o carro está com falha, com perda de potência, a primeira coisa que tu vai testar, quando o cliente te relata perda de potência, é o sistema de ignição. Só que nem sempre você precisa condenar o sistema inteiro. Porque, às vezes, o defeito pode ser na vela, ou só no cabo, ou só na bobina. Como também o problema pode ser o mau funcionamento do motor, por exemplo, uma válvula mal assentada, um bico injetor, né? Uma falha de cilindro, né? Então, no treinamento, você vai entender como testar o sistema de ignição por inteiro. Não, o problema está no pulso, o problema está no cabo e vela, o problema está na bobina. Isso de bônus do treinamento a gente vai dar para vocês. O segundo bônus também eu fiz separado, tá? Seriam cursos separados. Eu vou dar um curso de transdutores. Esse eu fico de cara até hoje, porque quando eu descobri que com osciloscópio eu conseguia trabalhar na elétrica, na eletrônica e também fazer diagnóstico mecânico, eu fiquei maravilhado, né? Então, você vai, de bônus, tá? Aprender como diagnosticar um cabeçote, uma falha de compressão, uma biela torta, um anel de pistão alinhado, por exemplo. Isso sem tu precisar desmontar o carro, sem precisar desmontar o motor sequer. E também conseguir poupar tempo, né, em diagnóstico. O terceiro bônus é um curso de multímetro. Eu pensei nisso do multímetro, por quê? Porque eu entendo que nem todo mundo tem um osciloscópio, né? Então, qual que é a ideia? E por que eu estou dando de bônus isso aqui? Porque assim, a maioria dos mecânicos acha que já conhece tudo de multímetro e pensa que não dá para fazer muita coisa, né? Que não é tão relevante aprender mais. Esse bônus eu vou mostrar
que tem muitas escalas no multímetro que a grande maioria nem imagina que ela existe. Como você aproveitar o máximo do potencial do multímetro. Esse curso vem a calhar para quem quer fazer o treinamento Scopper e ainda não tem osciloscópio. E qual que é a ideia? Porque se você ainda não tem osciloscópio, com esse curso de bônus que eu vou dar de multímetro, você vai conseguir fazer um dinheirinho para poder comprar o teu equipamento, para poder comprar o teu osciloscópio. Só esses três bônus, que é o de sistema de ignição, o curso de transdutores e o de multímetro, só eles três valeriam no mínimo 2 vezes mais, valeriam o dobro do que é o preço do treinamento Scopper. Com a vantagem de que tu pode reter a informação novamente sem pagar nada mais por isso, né? Então, é isso que é o diferente do curso presencial. Para você, tu iria ter que fazer um curso de osciloscópio, um curso de manuseio e configuração de osciloscópio, um curso de injeção eletrônica, um curso de sistema de ignição, um curso de transdutor e um curso de multímetro. E aqui tu paga uma vez só. Tu vai ter esses 5 cursos em uma única plataforma. Então, eu sou o tipo do cara que eu fiz um troço assim, ó, para poder ajudar a galera mesmo. Quem não tem osciloscópio vai trabalhar com multímetro, vai fazer uma grana para comprar osciloscópio. Quem tem osciloscópio na gaveta já não vai aprender só a manusear, vai aprender a manusear, vai aprender a fazer diagnóstico na injeção eletrônica, vai aprender sobre os transdutor, vai aprender sobre o sistema de ignição, tá? Com multímetro, você consegue também diagnosticar algumas coisinhas do sistema de ignição. Então, cara, assim como o corpo de borboleta, né? Corpo de borboleta, o ciclo DUT, que eu comentei, você consegue testar com multímetro também. Se não bastasse isso, mais um bônus. Então, eu também vou fazer o quê? Eu vou fazer 4 aulas, 4 hangout, para responder as perguntas e respostas de vocês, tá? Então, assim, porque eu sei que ao longo do treinamento vão surgir algumas dúvidas na cabeça de vocês. E essas aulas vão servir justamente para tu poder tirar todas as tuas dúvidas, assim como também eu, Abel, poder acompanhar o desenvolvimento de cada um dentro da plataforma. Então, tipo assim, o treinamento Scopper não é um treinamento que você vai lá, vai fazer o curso e você que se vire depois. Eu vou te dar uma assessoria, eu vou fazer um acompanhamento. Tanto é que o treinamento Scopper, ele não fica disponível constantemente para comprar. Deve ter alguns aqui que me ligaram para comprar o treinamento. Eu falei, olha, eu vou abrir matrícula daqui uns dias. Era para ter abrido no final de setembro, acabei me adiando um pouquinho, estamos abrindo as matrículas hoje então. E por que eu faço isso? Porque daí eu fecho uma turma e eu consigo acompanhar o desenvolvimento dessa turma. Eu formei vocês, daí eu vou abrir novas matrículas para formar outra turma, entendeu? Então, o treinamento Scopper, você vai ter uma acesso por trás do teu aprendizado. Quinto bônus, um evento ao vivo presencial, tá? Esse evento, assim, gente, ó, é um evento totalmente opcional. Eu pretendo fazer um evento presencial ano que vem para reunir todos os scopers do Brasil. É assim que eu chamo os alunos que são membros do treinamento. E não tem gente só do Brasil também. A gente tem alunos do Japão, Estados Unidos, Argentina, tem de outros países também. Esse evento, a gente vai ter vários assuntos essenciais de desenvolvimento e estratégia para alcançar ainda mais um potencial no trabalho na oficina mecânica. Além de você ter a chance de conhecer outros scopers, enfim, conhecer caras que respiram osciloscópio, entendeu? Mas esse evento obrigatório você participar não, como eu disse, ele é opcional. E a gente vai ter aí uma taxa de reserva de cadeira, um valor assim mesmo, só para você reservar a cadeira, não vai ser um valor altíssimo não, tá? Vai ser um valor simbólico, assim vamos dizer. Sexto bônus, uma aula de como comprar um osciloscópio de fora do Brasil. Então, tipo assim, ó, um osciloscópio da Hantek, aí, que é o que eu utilizo, né? Já que eu falei, muita gente me pergunta, pô, Abel, o
o treinamento Scopper, ele serve só para quem tem osciloscópio da Rantek? Não. O treinamento Scopper, ele serve para quem tem um osciloscópio, um PDL, para quem tem um da Raven, para quem tem um osciloscópio do New Tecnoscópio. Então, o que eu ensino é o formato de onda. Uma vez que você sabe o formato de onda, você vai saber qual é o osciloscópio. Mas se porventura tu não tem um osciloscópio, eu vou fazer uma aula bônus, tá? Isso é bônus também, não tá? Esses bônus aqui não estava nada programado para o treinamento Scopper. Eu tô dando porque, assim, eu quero que a nossa categoria cresça no Brasil mesmo, entendeu? Então, eu vou ensinar você como comprar um osciloscópio de fora. Exemplo, aqui um Rantek aqui no Brasil, pelo menos uns R$1.500. E se tu comprar fora, do jeito que eu vou te ensinar, tu vai gastar aí uns 700, 800 reais, mais ou menos, tá? Para comprar, vamos dizer, o exemplo, o 6074. Eu sei que muita gente deixa de fazer o treinamento porque não tem osciloscópio. Então, porque não sabe como comprar mais barato de fora. Por isso que eu vou ensinar como eu faço para comprar os meus equipamentos de fora do Brasil. A grande maioria vem dos Estados Unidos, vem da China, já comprei na Rússia, já comprei em vários países fora e chega no Brasil, demora um tempinho, né? Demora um mês, 2 meses, demora um mês, desculpa, demora aí seus 3 meses, né? E é claro, a gente às vezes pode ser taxado pela receita, mas mesmo assim é mais barato do que comprar aqui no Brasil. Então, eu vou ensinar vocês como comprar um osciloscópio. E por último, 7º bônus, tá? Para fechar assim, ó, eu vou fazer uma aula de como você criar um banco de imagens no Word, tá? O Word, o Microsoft Word, aí todo mundo tem o Word no computador. E é uma coisa simples. Para quem tem o meu e-book, né? Para quem viu já o e-book lá, o osciloscópio passo a passo, quer dizer, acho que todos aqui já estão, se estão aqui é porque talvez já baixaram o osciloscópio, o e-book. Eu vou ensinar exatamente como que eu fiz aquelas imagens ali, as 350 imagens do e-book. Então, você vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir criar o teu próprio banco de imagens para, assim, futuramente precisar pesquisar, enfim, ou fazer um banco de imagens de peça boa e peça ruim e tal. Bom, talvez tu vai agora me perguntar, ok, Abel, e quanto que custa o treinamento Scopper, tá? Se eu fosse somar todos os investimentos que eu fiz para te passar todo o conhecimento que eu tenho até aqui, até hoje, dá mais de 30 mil reais, porque, como eu falei, eu parei de contar em 30 mil. Sem contar o tempo de estudo, a prática, os anos lapidando a informação de o que funciona e o que não funciona. Exemplo, tem HT25, que é da Rantek, aí todo mundo me pede desse, é uma coisa que não funciona. Assim como eu também vou te ensinar o que funciona. Pô, um sensorzinho de rotação indutiva, tu consegue pegar um secundário. Tá? Então, são coisas assim que eu apanhei muitas das coisas sozinho, e eu quero fazer com que tu não apanhe. Então, eu vou te ensinar o que funciona e o que não funciona. Mas aqui eu vou deixar a resposta agora para você. Quanto valeria para você conseguir fazer um diagnóstico até 5 vezes mais rápido? Quanto valeria? Quantas noites, né? Eu, depois do osciloscópio, eu passei a dormir. E quando tu passa a dormir, tu consegue dormir. Quanto valeria você dormir em paz, sabendo que se chegasse um carro amanhã na tua oficina, que está sem diagnóstico há mais de um mês, você ia conseguir resolver? Talvez um carro que já passou por 3, 4, 5 oficinas e ninguém resolver. Quanto que valeria para ti, tanto tu dormir tranquilo à noite, quanto tu poder ter a satisfação de pegar um carro que já passou por 3 oficinas e ninguém deu jeito? Quanto valeria para você se sentir seguro ao ponto de poder cobrar um preço que tu acha justo?
sem precisar ficar desdobrando o cliente. Um preço justo que tu vai se sentir satisfeito em estar ganhando ou até mesmo estar cobrando aquele valor do teu cliente. Quanto que valeria para você se sentir assim seguro? Dado o impacto e a quantidade de informação que tem dentro da plataforma, eu poderia assim, ó, tranquilamente, tranquilo mesmo, cobrar aí na faixa de R$ 6.800 pelo treinamento, tá? Afinal, são 5 cursos em um. É um curso de configuração e manuseio de osciloscópio, um curso de injeção eletrônica, de sistema de ignição, de transdutores e de multímetro. Se tu fosse comprar todos eles separado, tu iria gastar no mínimo isso, R$ 6.800, e aí eu não estou nem contando a hospedagem, gasolina, alimentação, hotel, essas coisas aradas que a gente gasta para fazer um treinamento presencial. Fora o treinamento do treinamento Scope, você teria que comprar separadamente cada um desses treinamentos que eu comentei com você, tá? E sem dúvida tu iria pagar bem mais caro. Isso sem contar em outras despesas, né? Como eu comentei, deslocamento, alimentação, hospedagem, tem que pagar quanto, tem que pagar quanto para viajar para fazer um treinamento. Então, gente, eu andei esse Brasil, tá? Fiz curso em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Curitiba é Paraná, né? Teve curso que eu fiz que eu gastei mais em hotel, alimentação e gasolina do que propriamente o presencial. Então, como esse é o meu segundo lançamento online de treinamento, tá? Essa é a segunda edição, e eu não queria dar assim um salto tão grande. O valor do curso hoje, ele é R$ 1.987. Eu estou dizendo que isso é o valor hoje. Por quê? Porque como eu sou um cara comprometido no que eu faço, eu não sei se esse valor não vai aumentar por os próximos lançamentos. É bem provável que vai. Por quê? Porque eu não estou satisfeito ainda, por mais que tá enxurrado de informação dentro da plataforma, eu ainda vou colocar mais material lá dentro, entendeu? Então, futuramente, esse não vai ser o mesmo valor para as próximas turmas, tá? Então, para essa turma agora, o valor do treinamento é R$ 1.987. Quais são as formas de pagamento do treinamento Scope? São basicamente 3 formas. Você pode pagar parcelado em 12 vezes de R$ 198,70, é 200 pila por mês. O que tu vai conseguir fazer isso? Se tu fizer em 12 vezes, tu vai conseguir colocar o curso na prática, fazer diagnóstico, e eu acredito aí que 1, 2, no máximo 3 diagnósticos que você fazer, tu já vai conseguir pagar os R$ 200 da prestação que tu tá pagando pelo curso. Então, se tu por acaso optar pela opção de fazer em 12 vezes, ele vai ser uma coisa que ele vai se autopagar com o conhecimento que tu vai extrair dentro da plataforma, tá? A outra forma de pagamento é à vista no cartão. Aí você vai pagar R$ 1.987 à vista no cartão, ou você também pode fazer no depósito. Daí você vai ganhar 7% de desconto de 1.987, ele vai ficar 1.850. Nesse caso, se você quer fazer por depósito, tá? Você manda um e-mail para nós, para a gente mandar a conta para você fazer o pagamento, tanto no Banco Sicredi quanto na Caixa, e daí você só manda o comprovante, que daí a gente vai mandar para você o login e a senha para você acessar a plataforma. Para quem compra no cartão, logo que você comprar no cartão, tu já vai receber no teu e-mail o login e a senha. E agora, uma coisa assim, ó, que eu consegui para vocês. Por acaso falar assim, pô, Abel, mas eu não tenho limite o suficiente. Você pode pagar com até 5 cartões diferentes. Então, exemplo, se tu tem R$ 1.000 de limite em um, R$ 1.000 de limite de outro, mais um tanto e outro, enfim, tu pode pagar até com 5 cartões diferentes, tá? A partir de agora,
a Sol vai colocar aqui no chat de vocês o link de pagamento da plataforma do Eduz. Então, quem quiser comprar, a partir de agora, eu iria liberar os acessos a partir das 9 horas. Quem quiser comprar, a partir de agora, é só clicar no link que a Sol vai colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Vamos lá, garantia. Eu sou um cara que eu gosto de dar garantia daquilo que eu faço. Então, assim, ó, para tirar o peso das tuas costas. Teve curso que eu fiz, em que eu fui lá, paguei e não gostei do curso, tá? Então, para tirar esse peso da compra, de uma compra ruim, você comprou o treinamento Scoper e não gostou, você pode devolver ele em 60 dias, tá? Como é que tu vai fazer isso? Então, eu dou uma garantia de 60 dias. Você vai fazer o pagamento, beleza? Vai entrar na plataforma. Se você não gostar, sei lá, não gostou da minha metodologia de treinamento, eu explico de um jeito difícil, tá? Você pode pedir o teu reembolso. Como que isso funciona? Você primeiro precisa fazer o treinamento. Tu tem que fazer no mínimo 50% do treinamento e colocar o treinamento na prática. Se depois disso você decidir pelo reembolso, você tem exatos 60 dias a partir da data da compra, digamos, comprou hoje, tá? Então tu tem a partir de hoje 60 dias. Se tu não se adaptou, a gente vai fazer o quê? A gente vai marcar uma aula particular contigo via Hangout, tá? E a gente vai conversar. Nessa aula, eu vou tirar todas as tuas dúvidas, tá? Eventuais dúvidas que você tem. E você me fala o motivo que te levou a desistir do treinamento. Sendo assim, se nós dois entrassem num bom senso, eu sou um cara super maleável, se depois da aula ainda você quiser o reembolso, nós vamos devolver o teu dinheiro. O troço é assim, é branco no preto, é preto no branco. Aqui não tem letra miúda, não tem nada. Você gostou do treinamento? Eu vou ficar muito feliz. Você não gostou do treinamento? Vamos marcar uma aula, você me fala o motivo da desistência do treinamento e a gente vai te devolver o dinheiro da mesma forma que entrou. Tu me fez um depósito, vou te devolver em dinheiro. Se você me fez no cartão, vou te fazer o reembolso lá do cartão. É preto no branco, é por isso que a gente está se destacando no mercado, porque nós somos o único no Brasil que damos esse tipo de garantia. Como eu falei, eu já fiz curso ruim e não tive o meu dinheiro de volta, tá? Então aqui não, aqui é diferente. Nós vamos agora então fazer um tour pela plataforma do treinamento. Eu vou entrar aqui agora na plataforma do treinamento e vou mostrar para vocês como que é o treinamento Scoper. Então aqui eu tenho o treinamento Scoper, tá? São alguns módulos, são 15 módulos mais os módulos bônus. Então aqui ó, no primeiro módulo, o que que é? É os ajustes, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela. Então aqui ó, primeiro módulo, é o módulo de ajuste do osciloscópio. Então vai ter aqui um tour, que é uma volta rápida que a gente dá no osciloscópio, ajuste de trigger. Entrou em ajuste de trigger, vai ter aqui ó, o modo de disparo. Deixa eu entrar numa aula aqui para vocês irem vendo como é que é. Ó. Então só deixa eu baixar o volume aqui para não dar retorno aqui para mim. Só um minuto. Aí ó. Tá? Então, o primeiro módulo, o que que ele é? É o módulo de ajuste do osciloscópio, beleza? Então, vai ter aqui ajuste do eixo horizontal, vertical, trigger, cursor, medidas, funções extras, beleza? Depois de ajuste de osciloscópio, o que que a gente vai ter? O módulo 2 é de alimentação e aterramento. Aqui eu vou ensinar você como medir uma falha de alimentação, uma queda de bateria, uma leitura, o conector OBD, os 3 tipos de relé, né? A gente tem basicamente 3 tipos de relé, o 87, 87B, o 87A, tá? Então isso aqui é de alimentação. Como diagnosticar um negativo, um aterramento. A gente vai falar bastante sobre o PWM, né? Que é um tipo de alimentação mesmo também. E a alimentação e aterramento, a gente ensina aqui, ó, você testar tanto com o multímetro quanto com o osciloscópio.
E depois disso, o que a gente faz? A gente também faz o quê? A aula prática, tanto de alimentação quanto de aterramento. Depois disso, o módulo 3 é o módulo do sensor TPS, de posição da borboleta. O módulo 4 é de pedal do acelerador, então vai ter aqui estratégias, leitura do sinal, como que é os dois conectores do pedal, né? A gente tem basicamente dois tipos de conector, tanto o conector de 6 fios, quanto o conector de 4 fios do pedal do acelerador, corpo de borboleta, sensor de temperatura do ar e da água, módulo 7, ó, sensor MAP. Então a gente vai falar sobre a leitura do MAP, sobre a queda do sinal do MAP, quando que é reflexo do sinal do MAP, quando ele mesmo está com defeito. E todas elas, né, todos os módulos, ele vai ter as aulas teóricas e as aulas práticas, entende? Para o quê? Para você ver justamente como que funciona o negócio. Então a gente vai lá, vamos lá direto no sensor MAP, vamos ver como é a informação. Esse aqui é um exemplo do sensor MAP de 4 fios, ó. Direto ver lá o que tem de informação em cada um dos MAP. 8, sensor MAF. Então a Sol vai me dar um auxílio aqui para responder as perguntas de vocês. Tá? Então vamos lá, ainda falando aqui, ó. Módulo 9, sensor de rotação. 10, sensor de fase. Sincronismo de motor, tá? Ó, então aqui em sincronismo motor a gente não vai ver, aqui tem vários exemplos de sincronismo de motor. Vamos ver um aqui, ó, sincronismo de motor do Ford Sigma. Já é um motor 1.5, ele é um 2017, ó. E daí, foi justamente aquela imagem, né, que a gente usou. Então daí, aqui a gente vai ver sincronismo de motor, né, rotação, fase, bico injetor. E também no módulo de sincronismo, a gente vai falar sobre quem? Sobre o transdutor de compressão de cilindro. Então, o transdutor de compressão de cilindro, ele é um auxiliar para você ver o quê? Ver o sincronismo de motor. Então, a gente vai explicar como que é o princípio de funcionamento e depois nós vamos para onde? Nós vamos lá na prática colocar um transdutor lá no orifício da vela para ver exatamente o sincronismo. Vamos ver o módulo 19, o módulo 12, sensor de detonação, módulo 13, sonda lambda, vamos falar sobre a sonda pré, pós-catalisador, a banda larga. Módulo 14, bico injetor, como diagnosticar o bico injetor com transdutor de pressão, como diagnosticar com alicate amperímetro, como diagnosticar ele vendo o pulso, vendo o consumo de corrente. A plataforma inteira em si são 196 aulas. Umas aulas têm 30 minutos, outras têm 15 minutos, outras têm 10 minutos, 5 minutos. Então, depende do assunto, né? Aqui o módulo bônus, ó, que é o módulo do sistema de ignição. Então, a gente vai falar sobre bobinas de 2, de 3 fios, bobinas de 4, de 6 fios, as formas de diagnóstico, primário, secundário. E aqui, ó, tem mais 1, 2, 3, 4, 5 testes práticos, tá? Então, a gente basicamente faz sempre isso. Como que é a teórica e o teste prático. Aqui, ó, módulo 16, eu já vou tirar um tempinho aqui para ler todas as perguntas de vocês. Só deixa eu terminar de mostrar para vocês aqui o treinamento, tá? Então, o módulo 16 é sobre a rede CAN, né? Mostrando como que funciona a rede CAN, como que você vai fazer a interpretação da rede CAN. Módulo 17, alicate amperímetro. Módulo 18, transdutores. E o módulo extra, a gente vai colocar o curso de multímetro, como ensinar vocês como comprar o osciloscópio de fora, tá? E também vamos hospedar aqui as aulas e perguntas e respostas. Por acaso tu perder a aula, tu pode me mandar a tua pergunta, que depois a gente vai responder, ok? Então, é basicamente assim que funciona a plataforma do treinamento Scopio. E para finalizar a nossa apresentação aqui, e eu poder responder a perguntas de vocês aqui, né? Agora, então, você tem 3 opções.
A primeira opção é você achar que está bom do jeito que você está e ignorar toda essa informação, tudo isso que eu te falei, e seguir com a tua vida do jeito que você sempre foi, sempre teve. Tudo bem, continua um amigo, a amizade continua. A segunda opção é você tentar atingir esse resultado sem o treinamento Scope, fazendo cursos, viagens, implementando, errando, levando vários anos investindo em conhecimento, frequentar cursos presenciais. Você pode, tudo bem, só que você corre o risco de cometer os mesmos erros que eu também cometi quando eu comecei. E a terceira opção é você adquirir o treinamento Scopper, ganhar todos os bônus, né, os 7 bônus que eu comentei aqui, e ter o 100% do risco dessa transação nas minhas costas, como eu falei, a garantia. Como eu disse, você tem 60 dias para fazer o treinamento e colocar ele na prática. Se você vê que não é para ti, tudo bem, me envia um e-mail, nós vamos marcar uma aula particular, e se depois disso você ainda não se sentir satisfeito, eu devolvo o teu dinheiro da mesma forma que entrou. Então, gente, aqui o link está disponível, né, na descrição. Se puder colocar mais uma vez ali o link do Eduz. E também ele está debaixo do vídeo. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, debaixo aqui, ó, na descrição do vídeo, vai estar o link da plataforma de pagamento, onde você pode efetuar o pagamento no cartão. E se você tiver eventuais dúvidas, você pode me enviar por e-mail para relacionamento@abelclearingcontato.com. E as matrículas do treinamento vai até quarta-feira ou quinta-feira, se eu não me engano, vai ser um curto prazo, né, das inscrições do treinamento. O Marcos aqui me perguntou, né, Abel, eu tenho o PDL 5500 com 2 canais e não tenho os acessórios como alicate a perímetro, transdutores. O curso serve para ele também? Sim, como eu comentei anteriormente, eu não sei se tu estava presente, Marcos, o treinamento ele serve para qualquer tipo de osciloscópio. O PDL 5500, o New Tecnoscópio, tem o da Raven, né, que tem osciloscópio agora, enfim, qualquer osciloscópio. Hoje existe um número muito grande de marcas de osciloscópio, tá? O treinamento ele serve para qualquer tipo de osciloscópio, beleza? Então, aqui embaixo, ó, gente, você vai colocar aqui, ó, mostrar mais, ó, tem aqui embaixo, ó, no vídeo, né, todo mundo está assistindo aqui, e aqui é onde tem o chat, né, então, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as formas de pagamento, o depósito, onde você pode fazer na Caixa Econômica Federal, e o cartão de crédito aqui do Eduz, você pode fazer tanto em 12 vezes, quanto em menos vezes também, e você pode pagar em até 5 cartões. E lá também vai ter uma opção, um botãozinho amarelo, onde você vai adicionar o pagamento. Para quem faz no cartão, é automático o processo, tá? Logo já vai receber, pagou, efetuou o pagamento, já vai receber o login e senha para entrar na plataforma. Para quem fizer no depósito, envia para nós o comprovante, uma simples foto é o suficiente, com o seu e-mail. Bota o teu e-mail, a gente vai te mandar o login e senha. E daí você então vai mandar um e-mail para isso aqui, ó, abelclearing, relacionamento, @abelclearing, contato.com. Deixa eu responder aqui as perguntas da galera. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Abel, conta aí o defeito que te deu mais trabalho para resolver e já chegou a desistir de algum BO. Evandro, cara, sem dúvida, né? Talvez não com osciloscópio, mas antes de eu ter de osciloscópio, sem dúvida eu desisti de solucionar alguns problemas, sim. Agora, como são tantos pepinos, né? Às vezes que eu tô atucanado, chega a atender o telefone falando, casa da salada, qual é o pepino? É mais ou menos por aí. O R-diesel aqui eu não entendi. Serve para testar o bico injetor também da linha diesel? Sim, sem dúvida nenhuma. Você vai conseguir testar o bico diesel. Talvez eu não entendi tua pergunta direito aqui, mas serve para testar bico diesel. Sim, o osciloscópio ele vai servir para testar
qualquer tipo de sinal elétrico. O Nebias, Abel, tenho a linha do zero na minha tela, quando inicia a medição do sinal, pula para cima da tela. Tem que fazer a calibração, tá? Do osciloscópio. Não sei se já tentou efetuar a calibração. Daniel Castro, acredito, né? Não sei se está escrito certo aqui. Eu consigo acessar o curso em casa e na oficina? Boa pergunta, Ricardo. Ricardo, é o seguinte, você tem acesso a um computador. Então, exemplo, ou tu vai estar assistindo em casa, ou tu vai estar assistindo na oficina. Se por acaso entrar dois ao mesmo tempo, um dos dois vai cair, tá? Então, beleza, não tem problema. Você vai conseguir assistir tanto no teu tempo livre em casa, quanto tiver na oficina também. Ronaldo me perguntou, até quando vai estar disponível as inscrições? Vai ser, então, no dia 11, encerra as matrículas. Como abriu hoje, às 9 horas, bem provável que vai fechar na quinta-feira da semana que vem, à meia-noite, tá? Então, isso é modo automático. Vamos lá. Boa pergunta, Adilson. O Adilson me fez uma pergunta seguinte. Abel, pelo que eu entendi, você me explicou, eu tenho acesso garantido ao conteúdo da plataforma por 1 ano. Após isso, o conteúdo não fica comigo? Olha, a gente pode futuramente fazer alguma coisa na plataforma, tá? Mas hoje, a princípio, 1 ano, a gente fez 1 ano, né? A princípio, a gente pensou em fazer em 6 meses. Mas eu falei assim, não, vamos deixar o acesso para a galera por 1 ano, porque em 1 ano eu consigo te garantir, assim como o cronograma do curso é 11 semanas, você vai conseguir assistir aí no mínimo umas 4 vezes o treinamento, tá? Então, fica tranquilo assim quanto ao tempo, faz o treinamento no teu tempo, não precisa ser corrido, faz na calma. Olha, a pergunta do R Diesel, agora a gente não tem previsão das próximas turmas para o treinamento Scope, ok? E como eu falei também, gente, eu não sei se para a próxima turma eu vou conseguir manter esse mesmo valor, ok? Pergunta aqui do Zezinho. Abel, fiquei satisfeito em aprender com você essas 6 noites com você e fiquei mais satisfeito ainda com o treinamento Scoper. Fiquei muito satisfeito. Obrigado, Zezinho. Tamo junto. Marinho, tô dentro. Só vou ver a forma de pagamento. Fechou, Marinho? Seja bem-vindo ao treinamento Scoper. Ricardo, boa noite, vou fazer amanhã minha inscrição, porque minha mulher que toma conta dos cartão Ricardo, não é só você, tá? Eu também. Ai, meu Deus do céu, o homem bom é o homem mandado, não adianta. Ai, eu tô rindo porque é o meu caso também. Ronaldo, tem certificado de conclusão? Sim, tem um certificado bonito para você colocar lá na parede, beleza? Se por acaso não der tempo de eu responder a tua pergunta ou não te vir a pergunta agora em mente, você vai conseguir falar conosco via e-mail, tá? Então pode daí mandar um e-mail para a gente, beleza? Se eventualmente vocês fizerem o pagamento lá na plataforma e ter um eventual problema, até hoje a gente não teve nenhum problema, mas se por acaso acontecer, você efetuar o pagamento lá e não receber um login e senha, por favor, nos informe, tá? Nos informe que a gente pode corrigir o que está acontecendo ou até mesmo fazer o processo manual de entrega do teu login e senha. Então, como que é assim, ó? Efetuou o pagamento por cartão, você recebe automaticamente o login e a senha de acesso para a plataforma, tá? Para quem fizer por depósito, aqui debaixo aqui da descrição, né, do vídeo, tá a conta onde você faz o depósito e daí manda por e-mail para nós uma simples foto com o comprovante e o teu e-mail. Se tu quer cadastrar no mesmo que tu me mandar, que tu me informou, né? Tudo bem, não tem problema. Se tu quer colocar o cadastro em outro e-mail, só nos informa e daí a gente faz o processo manual, tá? Vamos lá, o Marcos. Abel, depois de 1 ano esse curso fica comigo gravado ou ele não aparece mais? Então, como eu falei anteriormente, hoje, assim, a gente, como
Eu sou mecânico, né, gente? Então, algumas coisas assim a gente está ainda formando, né? Então, assim, Marcos, fica tranquilo também, tá? Faz o curso no teu tempo, sem pressa, entende? Se por acaso deu um ano e você não conseguiu assistir o treinamento, manda um e-mail para mim, cara. Manda um e-mail e fala, ó, Bel, fechou um ano, eu não consegui terminar o treinamento, eu te dou mais uns meses para você terminar. Isso aí a gente tem um jogo de cintura, fica tranquilo. Comigo não tem crise não, tá? É bem de boa. Marinho, posso dar metade em dinheiro e o resto no cartão? Sim, Marinho. Sim, não tem problema não, tá? Só manda um e-mail para nós, vou pedir para você fazer isso, Marinho. Manda um e-mail para você e falar, ó, eu quero mandar tal valor em dinheiro, restante fazendo cartão, como é que eu faço, beleza? A gente se ajusta via e-mail aí, tá, Marinho? Semana que vem a gente volta a falar sobre isso. Ah, aí, ó, galera, ó, recadinho para vocês, ó, fresquinho. Quinta-feira que vem tem mais uma aula do e-book, tá? Ó, o que nós vamos falar? Sabe o quê? Vamos falar sobre Redcam e sistema de ignição. Essa aqui é só para quem tá aqui agora no finalzinho. Quem já foi embora perdeu a vaga. Mentira, eu vou avisar depois por e-mail. Mas beleza? Então, a gente tem quinta-feira que vem, encerramento das matrículas do treinamento Scoper e mais uma aulinha sobre Redcam, sistema de ignição, alicate amperímetro e bico injetor. Fechou? Presente para vocês. Eu faço porque eu amo mesmo, tá? Opa, vem mais perguntas aqui. O Evandro, algumas vezes meu computador desliga usando osciloscópio 1008C. Brother, eu já passei por isso, cara. Evandro, é o seguinte, eu não sei se tu acompanhou as outras aulas, né? Os cabos, eu desenvolvi os cabos justamente por causa disso. Se não fosse isso, eu acho que eu nunca teria desenvolvido os cabos. E são duas coisas que fazem cair o sinal no 1008C. É o PWM de corpo de borboleta e sistema de ignição. É essas duas coisas que fazem cair o teu sistema. E de preferência você tem que usar o sistema Windows 7, tá? O Windows 10 vai cair direto. O Evandro me perguntou, o curso de transistores, você mostra cada fase de abertura das válvulas, por exemplo? Sim, a gente vai falar sobre o TVA, que é o transdutor de vácuo na divisão, o TCP, que é o transdutor de compressão, e nesses, assim, você vai ver exatamente, a gente fala detalhadamente, assim, ó, cada voltinha da onda, aonde abre a admissão, vamos dizer, onde abre a admissão do cilindro 4, aonde fecha o escape do cilindro 4, aonde abre a admissão do cilindro 3, aonde fecha a admissão do cilindro 3. Então, é bem detalhado, tá? Então, o treinamento Scoper, eu até comentei com a Sol esses dias, é um treinamento que eu queria ter a oportunidade de fazer, só que não tinha, não tem igual, você pode procurar aí igual, não é eu querendo aqui me gabar, mas você pode procurar um treinamento igual no Brasil, você não vai achar um treinamento que vai abordar 5 assuntos, ajuste de osciloscópio, injeção eletrônica, multímetro, transdutor, sistema de ignição, não vai encontrar não. Deixa eu fechar aqui, né, para a concorrência não ver muito o nosso trabalho aqui, né? Então isso aqui a gente mostra para vocês que pensam em estar adquirindo treinamento Scoper, e é o que eu falei para vocês, vocês têm 60 dias para experimentar o produto, e se vocês não gostarem do produto, só me mandar um e-mail, pedir um reembolso, me explicar o motivo que você não gostou do treinamento, e é preto no branco, sem letra miúda, continua uma amizade, não tem errada não, beleza? Agradeço a atenção de vocês. Se vocês tiverem algumas dúvidas, pode me mandar e-mail que eu respondo, talvez não exatamente na hora, igual a gente fez aqui ao vivo, mas me mandem e-mails se vocês querem fazer igual, acho que foi o Marinho que falou, metade no cartão, metade no dinheiro, não tem problema, a gente está aqui para isso, então as nossas formas de pagamento é ou no dinheiro ou no cartão, né? No boleto a gente ainda não tem essa opção, beleza? Galera, agradeço a atenção de todos. Gente,
Obrigado. A gente já se estendeu demais aqui. Eu já tô com a boca seca, nem a água que eu tomo mais resolve. E a gente se vê na quinta-feira que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local. Um abraço e até quinta-feira que vem.